Óticas Diniz apresenta Papai Pode Tudo. Papai pode tudo na Diniz. Pode ser descolado ou intelectual, moderno, estiloso, etc e tal. Pode ter desconto, pode ser a sensação, e pode muito bem aproveitar a promoção. Dia dos Pais é nas Óticas Diniz. Compre o óculos de sol do seu pai e pague em até 6 vezes sem juros pelo crediário mais rápido e fácil do Brasil. Vem ver como a Diniz pode fazer seu pai feliz e você também. Óticas Diniz, seu jeito de ser feliz. Olha só, todos nós, em algum momento de nossas vidas, traçamos um plano em direção ao futuro. Mesmo que sejam pequenas realizações a curto prazo, vamos estabelecendo o que deve compor a nossa existência. Tem gente que sonha em ser bem-sucedido, tem quem queira viajar ao redor do mundo, há outros que querem acumular patrimônio e tem quem queira casar e tem filhos. Sonho e cada um tem o seu, não é não? Algumas pessoas sonham com uma vida totalmente diferente da que vivenciou na família, acreditando que a grama do vizinho é mais verde. Outras se comportam à imagem e semelhança, seguindo a mesma carreira e perseguindo os mesmos objetivos que já viu serem alcançados. Estamos tão acostumados a repetir certos conceitos sociais que nem percebemos mais se realmente acreditamos neles de verdade e se de fato é o que gostaríamos de ter em nossas vidas. A pergunta que não quer calar é: o que você está sonhando para a sua vida? Nasceu realmente da sua conexão interior ou você é mais uma vítima da ditadura dos sonhos? Pense nisso. Estamos começando a 5ª temporada e estamos super bem recebidas aqui no Estilicato Prime, na Ramiro Barcelos 1263, fone 3276-1010. O nosso look é feito aqui. Profissionais super capacitados e precinhos muito honestos. Vem pra cá. Hoje nós vamos conversar sobre a ditadura dos sonhos. E aí? O que você está sonhando nasceu da sua conexão interior ou nós somos realmente escravos dessa ditadura dos sonhos que todo mundo tem que sonhar igual? Acho que sim. Porque a Bruna, que é a viajante. Eu já ia dizer que não, que acho que cada um tem que ter seu sonho, todo mundo tem que respeitar os outros, mas é verdade, quando alguém me diz, eu não gosto de viajar, eu já penso assim, como assim não gosto de viajar? Mas, gente, não é obrigado a gostar, né? Tipo, ainda bem que uns gostam dos outros do preto e tem gosto pra tudo. É verdade, mas isso funciona com... Acho que em todos os setores, todos os setores. Se a pessoa diz, uma mulher, eu não quero trabalhar fora, eu não gosto de trabalhar fora, eu gosto de ficar em casa e tal. É um Deus nos acuda. Nossa. Hoje em dia não dá. Como assim não trabalhar fora? Como assim depender do marido? Porque não é normal na sociedade que as pessoas tenham esse tipo de comportamento. Eu acho que essa é a questão, né? O que é normal e o que é anormal? Como a Bruna falou, o que seria do azul ou em outras cores, claro. Se todo mundo gostasse do vermelho, né? E eu penso assim, eu enxergo muito isso. Se tu tem uma opinião contrária a outra pessoa, tu é um ET. Seja porque tu viaja demais na concepção da outra pessoa ou porque tu não viaja. Né? Ou porque tu queres trabalhar fora, ou tu acaba invertendo os papéis e optando por trabalhar em casa, ou uma série de outras razões. Quando tu sai daquele padrão imposto, de certo modo, pela sociedade. Tu que tá grávida agora, por exemplo, tem mulheres que não querem ser mães. Daí a gente já pensa assim, como não, né? Mas também a pessoa pode ser feliz não sendo mãe, né? Não existe o certo e errado, são gostos. As pessoas têm que entender que existem diferentes opções, claro. Eu acho que até mais do que gosto é opção. Isso. Pegando esse exemplo, Bruna, maternidade nunca esteve nos meus planos. E quando eu dizia isso lá atrás, as pessoas falavam, ai, mas que horror, mas como? Dá licença? Posso eu? Te perguntei. Eu te perguntei, posso eu escolher não estar nos meus planos? E outra coisa, mudar de opinião também as pessoas não entendem. Porque ela diz assim, sou hipócrita, mas tu falou que não queria tal coisa. Eu falei isso lá quando eu tinha 20 anos. Mas isso, é inteligente mudar de opinião. Só muda de opinião quem tem uma, entendeu? Então, Nossa, gostei.
inspirada. Eu tô de opinião, quem tem uma. Meta, ser feliz. Daí eu fui ler essa reportagem do China Chica na última Isto É, e ele diz o seguinte, que felicidade não é uma meta. Então, assim, a minha hashtag foi por água abaixo, que é um estado de espírito, felicidade. E que a gente, exatamente isso, a gente critica as outras pessoas por uma pessoa que... Ontem eu estava ali no parque com uma amiga e nós conversamos sobre isso e ela disse assim, ai, que coisa boa a gente estar aqui sentada conversando, nós estamos felizes. Por que a gente tem que ser feliz em Nova York? Por que nós temos... É melhor, né? É melhor, tudo bem. Mas eu também posso ser feliz. Não só posso, como deve. Assistindo um filmezinho em casa, tomando um vinhozinho. Tu ter momentos de felicidade teu. Então, assim, tu tem que respeitar aquele momento de felicidade da pessoa. Até porque felicidade pra uns é infelicidade pra outros. Isso mesmo. Pra ti, ali tava ótimo. Que nem várias vezes tu já comentou, né, Beth, que por que eu tenho que estar num sábado ou num domingo de sol na rua? Por que eu não posso estar Se eu tô mais feliz na minha casa. na minha casa vendo um filme comendo negrinho de colher? Não existe felicidade maior. Porque na segunda-feira ela fica feliz. Mas Na daí segunda-feira ela fica feliz. Mas aí ela teve que ficar feliz. Mas se alguém acha que isso é um absurdo, bom, beleza. Sim. Mas cada um com seus problemas. É que esta contigo, né? reportagem, eu acabei lendo também, que uma amiga passou pra gente, diz o seguinte, aqui, um dos quocientes de majoração dos sonhos, vamos dizer assim, é ter sucesso. E o sucesso é um conceito que as pessoas não admitem que o teu seja diferente do Tiago, seja diferente do Rodrigo, seja diferente do meu. Sucesso tem que ter um significado igual para todo mundo. Então, dentro do conceito do sucesso, tem que ter poder comprar tudo que quiser. Só que existem pessoas que têm sucesso morando numa praia, andando de chinelo. Paulo Zulu trocou o sucesso um modelo, dele né, lá, super enfim, internacional. Sabe que meu filho, ele diz isso, porque eu sou mais consumista, eu gosto de morar na cidade, e ele diz o seguinte, mãe, eu sou feliz em Santa Catarina, eu por mim, assim, eu quero uma casa, quero, lógico, ter dinheiro para me sustentar, mas eu não preciso ter shopping, ter grandes cinemas, eu quero ir para a praia surfar de manhã, quero voltar para... É o estilo de vida dele. É uma filosofia de vida. Só que aí eu falei para ele, só que tu vai ter que namorar alguém que tem esse mesmo estilo de vida e não alguém, uma patricinha, de repente, que quer ficar no shopping o tempo todo. E que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E às vezes até se completam, entende? Mas acho difícil, Bruna. Não, acho que é difícil. Não, mas o problema... Uma vez ele disse assim pra nós... Tá me chamando de Patricinha? Não. Isso dá briga. Sabe que uma vez ele disse assim, ai mãe, que legal se a gente morasse na praia, o pai pescava, tu limpava os peixes. Imagina eu limpando os peixes. Agora vocês imaginem a Elizabeth morando na praia. Limpando peixe. Limpando Sim, eu também não ia conseguir. Não ia, aí é que tá, não ia. Não dá pra ter alguém pra limpar os peixes? Pode ser também, seria nem uma 8, opção. nem 80. nem Vamos 80. botar um termo nisso. Agora, dentro deste conceito também, nós temos que pensar que comprar tudo que puder é um dos requisitos do sucesso, e o outro é fazer as coisas do jeito certo. E existe esse jeito certo? Pois é, aí a gente fica pensando o seguinte, o meu sonho é morar numa ilha deserta. E aí, isso é certo? Jura? Claro que não, né, Fernanda? Tô dando um mero exemplo, né? Séria? Claro que não, é um exemplo, Fernanda, é só um exemplo, mas enfim. Mas também se tu quisesse... Pois é, aí é que eu pergunto, isto é certo? Errado? Qual é o conceito? Eu acho que tirando questões ilícitas... Cara, tu faz o que tu quiser da tua vida. Eu também concordo. Cada um tem que viver como quer. Isso. Ninguém paga minhas contas, eu que pago minhas contas. Se eu quiser não caminhar no parque, eu não vou caminhar. Não vai Se eu quero caminhar. ser gorda, se eu quero ser magra, não existe o certo. Isso aí, ninguém... Tirando as coisas ilícitas. Mas a gente é um pouco escravo Claro que é. destes conceitos. Claro que aqui na teoria é muito bonito a gente falar, não, eu faço o que eu quero, mas na prática, no dia a dia, a gente acaba sendo escrava da ditadura dos sonhos, porque a gente acaba sonhando aquilo que a mídia te oferece
na TV, que a agência de turismo que está na frente do teu escritório te oferece na porta, aquela imagem maravilhosa de feed. A gente sonha o que os outros querem que a gente mas aí sonhe. eu acho que tem a ver um pouquinho com ambição, sabe? Eu não acho que tu ser uma pessoa ambiciosa seja ruim, muito pelo contrário. Eu acho que isso é o que nos move a viajar, até porque pra viajar tu tem que ter dinheiro. A tu daqui a pouco trocar de carro ou morar numa casa, um apartamento maior, a comprar alguma coisa pra ti, pra tua família. Isso tem a ver com ambição. A partir do momento em que tu tem esse desapego, em que tu quer ir morar, e eu conheço algumas pessoas, o meu irmão também é um pouco assim, ele mora na praia e a grande realização dele é de manhã ir surfar, volta pra casa, toma banho, vai trabalhar e se tem onda ele surfa de novo. Eu não saberia viver assim. Né? Então eu acho que isso tem muito a ver com... Não que ele seja menos ambicioso. Claro que não. São ambições diferentes. Mas sabe que nessa reportagem que eu li também, que a Eunice está falando, ele era médico, o Chanastika, ele era médico, e ele disse que quando ele trabalhou num hospital de doentes terminais, e ele disse assim, que ele nunca viu ninguém na hora da morte se arrepender por não ter aplicado dinheiro. Mas pelo que não fez. Mas pelo que não fez. Ele dizia assim que as pessoas pegavam ele e diziam assim, doutor, não me deixe morrer, eu preciso ser feliz, eu preciso curtir os pequenos momentos da vida, que a gente tem uma novidade de tempo para curtir que tu não dá bola. Tu sabes que eu tenho um cliente que se chama Gabriel Carneiro Costa, tu não tem a liberdade de falar aqui, eu sei que ele não vai se importar. Ele tem, ele é palestrante, coach, faz workshops, mas hoje o grande foco dele é ser palestrante. E num dos workshops dele, ele faz com que as pessoas simulem a sua própria morte. É um workshop de imersão, sabe? Em que tu tem que simular a tua própria morte e falar coisas que tu se arrepende de ter feito ou de não ter feito, né? Antes de morrer. E ele diz 100% dos casos, ninguém se arrependeu de não ter comprado ou de ter comprado. Todos falam de não ter feito, de ter deixado de fazer alguma coisa, de ter dito uma palavra para alguém, de ter dado um abraço, não ter dito que amava uma pessoa, ou de daqui a pouco tá brigado com alguém da família, enfim, e não rever essa situação. 100% dos ele casos, diz que isso. vai ao encontro que ele está dizendo aqui. Ele diz o seguinte, ó, não espere a hora da sua morte para lembrar-se que é preciso aproveitar a vida e ser feliz. É verdade. Do jeito que tu acha que tem que ser. E aí, com ou sem coisas. Fica tudo para nossa reflexão. Sonho a sonho. Cada um tem o seu. E no próximo bloco, a gente pergunta, é possível viver sem sexo? Não sai daí. Óticas Diniz apresenta Papai Pode Tudo. Papai pode tudo na Diniz. Pode ser descolado ou intelectual, moderno, estiloso, etc e tal. Pode ter desconto, pode ser a sensação, e pode muito bem aproveitar a promoção. Dia dos Pais é nas Óticas Diniz. Compre o óculos de sol do seu pai e pague em até 6 vezes sem juros pelo crediário mais rápido e fácil do Brasil. Vem ver como a Diniz pode fazer seu pai feliz e você também. Óticas Diniz, seu jeito de ser feliz. Vem cá, me fala uma coisa. Você acha que é possível viver sem sexo? Nunca pensou sobre esta possibilidade? Pois o projeto Sexualidade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo revelou que 7% das mulheres e 2,5% dos homens não sentem falta de sexo. A psiquiatra Carmita Ábido, que coordenou o estudo, diz ser absolutamente possível alguém viver sem sexo e não sentir falta dele. Quem transa diariamente não é mais normal do que aquele que não transa nunca. Não é uma opção como o celibato, nem uma doença. É apenas parte do perfil do indivíduo, diz ela. Os assexuais, como são chamados os que vivem sem sexo, não deixam de lado os relacionamentos amorosos. Acreditam, porém, que o carinho e o romantismo são suficientes para levar a relação adiante. Celebridades como Elba Ramalho, Lady Francisco e Baby Consuelo dizem que viver sem sexo confere paz e harmonia à vida. E aí, alguém pilha experimentar?
E aí, tem assunto bacana, né? Hoje na Estilicato Prime, aqui na Ramiro Barcelos 1263, fone 32761010, a pergunta que não quer calar. É possível viver sem sexo? Quero dizer para vocês que Baby Consuelo, Leide Francisco e Elba Ramalho optaram há vários anos por viver sem sexo e dizem que estão felizes. É possível. Tá, mas tenho que falar sobre esse assunto? Porque não, né? Não é possível. Então, Acabou o programa. Acabou o programa. Gente, o que vocês acham? Encerramos o bloco. Boa tarde. Boa tarde, até a próxima. E até a Próximo assunto. Mas Brincadeirinha. ontem eu até cheguei a fazer uma pesquisa, assim, perguntar para as pessoas. Informal. Informal, isso, né? É lógico que os homens acham impossível viver sem sexo, tá? Agora, eu conversando com mulheres, o que elas dizem, que é também a minha opinião. Não é o fato de tu viver sem sexo, mas tu fazer sexo só por fazer, eu acho que não é legal. Pra mim, sexo é muito mais do que sexo. É aquela velha história, sexo começa no bom dia, de manhã. Se é pra fazer só por fazer, então eu vou no shopping. Numa sex shop e compro alguma coisa que pronto. E aí eu vou, até vai acertar mais do que o cara que eu nem conheço. Não entendi. Sexo só por fazer, só tu por diz fazer. Sem sentir prazer ou tu sentindo sem amor? prazer. Não. Sem alguma coisa. Sem ter tesão naquele momento. Sem ter pele, Sim, sem ter um... Entendi. Sem ter, de repente, uma atração, pode ser uma paixão, pode ser uma amizade, uma afinidade. Uma afinidade, tu pode ser... Não, a nossa produtora aqui está dizendo que se a gente bebeu, a gente pode fazer também sem nada. Sem nada, a gente pode fazer. Mas eu acho que talvez essas pessoas se optaram por não fazer, até porque estavam, de repente, saindo com gente só por sair. Mas aí eu vou falar uma coisa. Fale, Fernandinha. Com todo respeito, mas olha os exemplos. Sim, as três Pois é, a Fernanda detonou, gente. Desculpa, gente, mas assim, é mais forte do que eu. Tá aqui, assim, a ponto de explodir, preciso falar. Pois Olha é. os exemplos, né? Então... Mas essa reportagem mesmo, E realmente são pessoas diferenciadas. excêntricas. A Baby Consuelo é uma pessoa Não só excêntrica. pela aparência Não só, pelo contexto pelo- da vida. pelo perfil, Pelo né? perfil. Sara Shiva, é filha dela, se converteu também a uma religião evangélica, também optou por não fazer mais sexo, porque elas alegam que transcenderam, que elas estão acima disso. do quê? Pois é, não Achei tão entendi, eu tô bonito. tentando. Transcender. Não quero transcender nunca. Ainda bem que esse programa não passa Carlos Barbosa. Ótimo. Eu acho que o sexo é além do ato em si, né? Porque eu acho que tem aí uma questão de pele, de química, de tesão e de necessidade. Tá, Física. mas aí a pesquisa diz o seguinte, que tudo bem, passe Novo Hamburgo, mas... Gente, Pois é. pensar na maternidade de um outro ângulo. Tem um ser aqui, uma criatura dentro da minha barriga que sente, que ouve, que caga, que mija, que come. E que como que ele surgiu? Do sexo. É verdade. Se foi na hora ali do Sexo mais é uma tesão necessidade ou menos básica. tesão, ou por necessidade. Isso, é uma necessidade Na básica. hora ali da tabelinha, eu não sei. Mas essa reportagem, eu li essa reportagem que a nossa chefe mandou. Vocês leram, meninas? Da A reportagem chefe, que a agora chefe fui promovida, mandou, fui promovida. Que a chefe manda para ler. E eles dizem o seguinte, que essas mulheres, esses homens que optaram em viver sem sexo, é que eles viviam aquela angústia de buscar alguém que não desse só prazer sexual, mas que complementasse aquela relação. Eles não conseguiam. Então optaram O que o sexo tem a ver com isso, coitado? Mas acontece, mas Sexo é pra se divertir. Mas é que a pessoa fica buscando algo mais. algo mais. E aí bota a culpa no sexo. Não, mas não é, Pobre Fernanda. sexo. A culpa tá- Mas eu vou te falar o seguinte, ó. A minha opinião, eu acho que sexo é mais que sexo. Sim. É muito mais que sexo. Então, se Eu tu acho não que sexo tem é uma... sexo. Pra ela, sexo é sexo. Pra mim, sexo é mais que sexo. Pra mim, o sexo é aquela velha coisa. Começa no bom dia. Se o cara me tratou mal de manhã, não tem. Não resolve resolve a a noite. Que é mais gostoso. E se não resolver, dá um soco na cara. Não dá. Dá só pra E cá. qualquer coisa dá um sexo. Dá um soco durante o sexo. Isso, já resolve. Mas é que essa pesquisa fala que 7% das mulheres e 2,5% dos homens não sentem falta de sexo.
Tá, mas então é é um número bem mais, baixo, é bem baixo, mas é assim, ó, pelo que eu vejo, é bem mais do que uma opção no sentido de, eu não quero fazer sexo, mas tenho vontade de fazer sexo e não vou fazer sexo e vou optar pela masturbação, qualquer coisa assim. Sim, eles não, eles Mas não optaram seria por pessoa viver sem... assexuada? Eles dizem que são assexuais. Então tá. Por quê? Porque eles não sentem vontade de sexo. Aí a Bruna, nós estávamos no intervalo aqui conversando e a Bruna perguntou assim, mas não dá para tomar um remedinho? Isso. Para quê? Eles não querem sentir. Não, isso vai ao encontro do que a gente falou no outro bloco. Porque, tipo, fazer sexo, na nossa opinião, sexo é importante, é legal, não. Mas certas pessoas não têm vontade e eles não são obrigados a sentir vontade por fazer sexo, é legal. Porque todo mundo faz sexo. Porque isso vai condenar se a pessoa quer viver transcendendo. Transcendendo. Né? Viva feliz sem sexo. Se ela é infeliz Assim sem como sexo. aquela coisa que falam, né? De tem que ser todo dia, tem que ser... Isso, cada um sabe a frequência cada um que é. sabe dentro do seu... Agora, o que eu acho mais interessante é que esses assexuais que optaram por viver sem sexo porque não sentem vontade de fazer sexo, eles levam relacionamentos amorosos adiante porque eles acreditam que o carinho e o romantismo são suficientes Mas para aí eles dar têm que base. viver com uma pessoa igual a eles. isso que eu ia dizer. Aí como encontrar alguém Que tem a mesma que tenha filosofia de a vida. mesma filosofia de Acho que é vida? difícil, né? Acho que é bem difícil. Não Ou é que pelo menos assuma essa Que filosofia. respeite, sei lá. Pois Não, mas aí eu tu acho vai que não ter- é como por que outro Mas aí tu vai motivo. ter o seguinte, eu não quero, mas daí eu vou liberar o meu parceiro a fazer na rua? Sim, é. Pois é, Acho e que tem que ter a aí mesma filosofia. Eu também acho. senão né? não vai dar certo. Transcender. de transcender, porque Transcender. na verdade estas pessoas que a gente citou aqui, talvez não seja por outro motivo, que se encontram sozinhas, né? A Elba Ramalho, o último eu ia relacionamento perguntar. dela foi com o pai do filho dela, o Maurício Matar, e depois não casou de novo. Ela Ela só adotou. teve ele? Sim, ela teve o Maurício Matar, depois ela adotou as meninas. Mas ela vive sozinha, Baby Consuelo também, Lady Francisco também, Sara Shiva também. Porque eu acho bastante difícil que tu encontre num universo, Sim. muito embora sejam aqui, nós temos 7% de mulheres, 2,5% de homens, é difícil que tu cruze com outra pessoa que pense igual a ti. Vamos voltar lá no primeiro bloco, Será que porque quando as eles pessoas bêbados, estão... eles não destranscendem? Não aflora aquela vontade. Pois é, uma paixão, Não, é aquela talvez. coisa assim, de repente tu tá um tempo dentro do armário, aquela coisa assim, daqui a pouco aparece uma pessoa que faz com que todo aquele teu desejo que estava escondido volte. Porque eu acho que isso é do ser humano, né? Não E sei. pra isso não tem idade, não tem nada, de repente. Eu acho que isso é meio instintivo até. Fazer sexo. É tipo sede, fome, vontade de fazer sexo. Não só, eu não falo o sexo pelo ato ali, né? Mas pelo desejo. Mas da emoção, do sentimento. Mas eu acho do que carinho. eu acho que essa pesquisa só alega o ato em si. Porque tu vê que todos eles, ela falou ali, que eles têm um relacionamento, têm a afeição, têm o carinho, só não tem o ato em si. Mas não tem o ato porque não sentem Vontade. Transcenderam. Mas Como será algumas assim, se pessoas aparecer que de repente, conhecem. como a Bruna diz, alguém que volte a mexer contigo, tu vai. Destranscender. Uma tacinha de vinho, 2, 3? Eu não precisa nem uma taça de vinho, Uma de repente garrafa, tu tá... 2, 3. Mas assim, de repente tu tá meio que... Travada lá, assim, dentro do teu quadradinho, que naquele programa que nós fizemos, como é dentro do nosso... Dentro do Como é que foi momento o título do programa que eu dizia, do nosso quadradinho? Pô, agora ninguém vai lembrar. Não me lembro. Sabe o título do programa? Não. Aí, de repente, aparece alguém que mexe contigo. Todo aquilo que estava escondido aflora e tu tá afim de novo. E voltando pra questão do remedinho que a Bruna falou, assim, isso não pode ser algum problema físico? Pode, eu Não. acho que pode. Eu não sei. Pois Pode é. ser, Pode talvez. ser, eu acho que Daí a pessoa acha que transcendeu, mas só tá com um hormônio problema menos, hormonal. sabe? Ela achando que tá evoluída, mas meu amor, trata a tireoide que melhora, sabe? Não entendo. Não. Pois é, Tem respeito, tem né? essas Respeito. questões. Não, acho que Isso a tem gente teria essas que questões. conversar até com um médico especializado no assunto para nos dizer se realmente essa
falta de Não, tesão. até porque se são momentos, né? Sim. O estresse é um... Mas tem uma coisa assim, Fernanda, ó, vamos pegar o exemplo masculino. A pessoa não consegue na hora, o homem não consegue, mas ele brocha. E brocha, mas ele tem o tesão. Sim. Então não falta a vontade. Aí esse pode ser tratado. problema Vai lá, físico. pega o azulzinho, Mas é questão tá. do... Tá, mas não faltou a tesão. Nós estamos falando naquela pessoa que não tem. Tu desfila aqui, só Que com não uma tem lingerie, nada. e o cara te olha Não e tem diz, libido. Mas é que Passa o mulher é mais difícil de saber isso, entendeu? Porque não tem. Agora o homem, tu passou ali tá ali, o cara nada, vai dormir, vira pro lado. Tá, mas e também não Mas pode aí ser uma questão... Não sei, aí eu não sei. Hormonal. Hormonal. Olha, diz a médica aqui que é apenas um perfil. Quer dizer que é como ser loira, morena, ter olho claro, Porque se a ter olho pessoa escuro. nunca Sim. teve, nunca tem... Tipo um padre, um celibato que... Não, mas aí Padre tá, é opção é religiosa. Ele pode ter a vontade, mas ele fez a opção de não ter sexo. E esse cara não. Não vamos entrar na questão. não vou entrar Este na cara aqui não, ele não tem libido. E aliás, estes entrevistados dizem o seguinte, que o fato deles não terem libido conferiu à vida deles muito E mais nunca- harmonia, muito mais tranquilidade, porque eles não têm a ansiedade De buscar aquele buscar companheiro alguém que para te dê fazer aquilo. sexo, de buscar alguém que te complete. Mas é que uma coisa que não tem que ser Não tem que buscar. Pronto, a Bruna acaba com o programa rapidinho. Que tanta ânsia de buscar. O que acontece? O que acontece Pega o celular ali, sorteia, né? Vamos lá, resolve o problema. Que ânsia desnecessária. Pois é, gente, agora... Isso se resolve com um remedinho também, né? Contra a ansiedade. Pois é, mas aí é que tá, eles não acreditam que tem que Aí tomar eles remédio. nunca tiveram? Não, sim, é o Barramalho, sexo? Não, com libido. Sim, é o Barramalho foi a vida. Passaram a- Passaram a simplesmente a não ter libido. Transcenderam E acham que isso não lhes confere Parece nenhuma até que foi diferença. abduzido. Assim, coisa de alienígena, assim. Foi Bom, fica para pensar. De qualquer forma, alguém pilha Ai, que horror, viver nós vamos sem ser xingados. sexo. Bom, pense sobre isso. Não esqueça que estamos também no YouTube, no Facebook, no site Mulheres e Visão. Se você perdeu ou quer rever algum programa, acesse as nossas redes sociais, dá um likezinho, segue a gente. Não esquece que tem Bru Tramontina e Negócio Feminino. Semana que vem a gente volta com outros assuntos e se quiser contribuir, #Mulheres e Visão. A gente faz a sua pauta. Tchau!